Palavra aberta. Olá, ouvinte, olá, internauta. O Brasil vive um momento econômico que muitas correntes classificam como delicado. Não porque a população está passando enormes dificuldades jamais vistas, mas por decisões que acabam de ser tomadas e por polêmicas. Uma das questões envolve as novas metas fiscais, que foram apresentadas pelo governo federal e substituem o teto de gastos, que começou a vigorar em 2017. O novo conjunto de regras pretende equilibrar as contas públicas, reduzindo o déficit e aumentando o superávit. Ou seja, o governo quer trabalhar sempre no azul nas contas públicas e não no vermelho. O principal ponto do chamado arcabouço fiscal limita o crescimento de gastos em 70% da arrecadação dos últimos 12 meses. Ou seja, se o governo gastou 100 em um ano, no ano seguinte só pode aumentar os gastos em 70. A outra questão econômica diz respeito à taxa de juros, uma das maiores polêmicas das últimas semanas. O presidente Lula pressiona o Banco Central a reduzir a Selic, hoje em 13,75%. O BC resiste, dizendo que ainda é preciso controlar a inflação. E nesse cenário, uma nova pesquisa da Datafolha aponta que cresceu o pessimismo dos brasileiros em relação à economia após 3 meses de governo Lula. De acordo com o Instituto, 26% dos entrevistados disseram que a situação deve piorar nos próximos meses. Em dezembro, antes da posse, esse índice era de 20%. A pesquisa também revelou que para 46% das pessoas a situação econômica vai melhorar. Por outro lado, 26% dizem que o cenário não vai mudar. Para falar sobre o momento e perspectivas para os próximos meses, estamos recebendo 2 doutores em economia. Um deles é professor do IBMEC, Márcio Salvato. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia. Estamos recebendo também o ex-professor da UNA, servidor aposentado do Banco Central, Paulo César Feitosa. Ele é integrante do Movimento Economistas pela Democracia. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Salvato. Bom dia, Eustáquio. Começando com o professor Márcio Salvato, na avaliação do senhor, vendo o momento econômico, o mercado, as medidas, as polêmicas, o momento é de otimismo ou pessimismo com a economia? Olha, nós estamos avizinhando aí os primeiros 100 dias de governo, é natural começar a fazer as avaliações dos primeiros 100 dias, e o que a gente viu nesses 100 dias é que a gente não vê o governo com atuações que priorizam bastante reverter a situação de expectativa de baixo crescimento para este ano, não conseguindo uma discussão interessante ainda que possa ter uma trajetória de juros que seja decrescente o mais rápido possível. Então nós estamos numa situação de montagem de expectativas em que esse consumidor está achando caro as coisas, porque a inflação ainda está presente, não tem sido arrefecido essa questão da inflação, mesmo com os juros altos, e as coisas ainda, o crédito está muito caro, seja para você fazer consumo ou seja para investir. Então o próprio empresariado também reclamando. Eu acho que reflete um pouco essa situação que é vivenciada pelo consumidor, pelo empresariado. Mas na avaliação do senhor é uma responsabilidade, uma culpa do atual governo, ou ele teve pouco tempo de atuação, ou pegou uma situação complicada do antigo governo? Claro que 100 dias é pouco. É um novo governo que pegou uma taxa de juros que ela veio subindo no último 1 ano e meio, dado o cenário externo que estava complicado, dado o problema da inflação que estava bem acima da meta e exigiu uma atuação do Banco Central para tentar segurar demanda nesse momento, e algumas situações que o próprio governo criou, né? Quando entrou o novo governo, já se sabia que a regra do teto ia ser eliminada e demorou um pouquinho para anunciar qual seria o novo arcabouço fiscal, uma palavra nova aí para o ouvinte, né? Qual seria a nova regra ou o conjunto de regras que seriam usadas pelo governo para garantir uma nova política fiscal ou uma trajetória de dívida que pudesse permitir uma queda de juros. E na avaliação do senhor, professor Paulo César Feitosa, o momento é de pessimismo ou de otimismo com a economia? Bom, eu gostaria de começar lembrando o seguinte: muitos falam, o governo nesses primeiros 100 dias, até porque o prazo é muito curto, encontra-se num imobilismo. Na verdade, a gente tem que olhar que o governo pegou terra completamente arrasada, não tínhamos, por exemplo, uma estrutura de planejamento atuante no país, que é fundamental para qualquer tipo de visão estratégica a ser adotada ou discutida.
Mas a gente não pode dizer, bom, na esfera econômica, os japoneses sempre mostraram, você tem que pensar muito tempo, gastar muito tempo planejando e aí executar rapidamente. Aqui nós sempre fizemos o inverso, sempre corremos para pensar e tentamos fazer, e aí os erros iam se acumulando, iam se repetindo, e a gente nunca dava resultados positivos. A gente vê que povos originários tiveram agora um novo tratamento, a questão dos Yanomamis está sendo resolvida, a questão do racismo estrutural está sendo resolvida, a questão das mulheres não são pautas identitárias, não. Elas são pautas fundamentais de uma sociedade em que a população negra é a maior parcela, as mulheres são a maior parcela. A malfadada reforma do ensino médio, que agora conseguiram brecar, porque era um descalabro total, mas enfim, só beneficiava os filhos das classes mais da elite. Mas enfim, que eu queria dizer? Eu queria começar um pouquinho rapidamente pelo final da sua apresentação. Você falou da pesquisa. Eu queria deixar claro assim, a situação econômica é precária, objetivamente ela é ruim. A parte da população, a gente não sabe se a pesquisa, quais os grupos foram pesquisados, quais cidadãos, de que grupo social, de que categoria, porque aqueles mais pobres esperam e precisam de mudanças imediatas e, obviamente, essas mudanças não vão acontecer de imediato, eles vão ter uma visão ruim da situação. Acabaram os preços de combustíveis que foram reduzidos por fenômeno eleitoral e apenas para efeito eleitoral, e todos aqueles abonos que foram sendo concedidos apenas para se vencer uma eleição. A população está sobreendividada, os juros estão elevados, os preços das coisas estão aumentando. Então, a questão dos juros elevados, a população sobreendividada, nós estamos vendo, na verdade, uma inoperância da política monetária adotada pelo Banco Central já há pelo menos 3 anos, que não se cumpre meta nenhuma de inflação. Mas eu queria deixar claro o seguinte: a primeira vez que eu entrei no prédio da Itatiaia, eu vi uma placa que me chamou muito a atenção e eu queria fazer referência a ela aqui, até como homenagem. Nós vendemos espaço, nós não vendemos opinião. Ora, eu não estou querendo acusar o Datafolha e a pesquisa realizada, mas uma pesquisa tão assim, no calor dos acontecimentos, uma pesquisa que fala que entrevistou 2.000 pessoas em 140 e tantos municípios, do ponto de vista metodológico, tudo bem, mas ela trabalha com uma margem de erro de 2%. Está lá informado. Aí fala, a piora das expectativas, a sociedade está mais descrente. Por quê? Porque o quadro de piora aumentou de 20% para 26%. O quadro de estabilidade mantém-se em 26% e a melhora caiu. As pessoas que acreditavam que teríamos uma melhora caiu de 49% para 46%. Pelo que eu pouco entendo de estatística, se você tem uma margem de erro de 2%, na verdade era 49% ou 47%. E se agora passou para 46%, você tem 46% ou 48%. Então, quer dizer, cadê o tamanho pessimismo assim? Agora, se você pegar e juntar quem acha que vai ficar estável, 26%, com quem acha que vai melhorar, 46%, dá 72%. Quer dizer, quando a estatística é para criticar, especialmente para criticar aqueles que podem vir a afetar os interesses das classes dirigentes, empresariais, das elites patrimonialistas do nosso país, aí, na mesma hora, vão pôr isso para divulgar. Eu acho que o pessimismo, e eu sou pessimista em relação à economia brasileira no segundo semestre, daqui para frente, não tem nada a ver com o governo Lula, tem muito mais a ver com a questão da guerra na Ucrânia, que agora deve ficar mais séria ainda com a Finlândia entrando na OTAN e a Rússia vai reagir. A questão de como essa reação aos preços do petróleo, uma vez que houve o corte de produção a partir de maio, agora pelos países árabes, a decisão. Então, isso vai gerar aumento de custos de energia, vai ter impacto inflacionário, vai levar todo o Banco Central a correr para fazer a única ferramenta que eles sabem trabalhar, porque é a única que o sistema de metas prevê, que é
elevar a taxa de juros, e elevando a taxa de juros nós vamos entrar em recessão no mundo inteiro, o que vai acabar chegando aqui na gente e impactando e dificultando que a gente possa reagir, tenhamos ou não um melhor arcabouço fiscal, uma regra fiscal mais crível, mais transparente e que não vai ser furada a todo momento. Professor Márcio Salvato, no dia que o governo federal apresentou o novo arcabouço fiscal, as novas metas fiscais, houve um ânimo, uma euforia do chamado mercado. Mas isso diminuiu nas horas seguintes, nos dias seguintes, e uma boa parte do mercado dizendo que o governo está querendo, na verdade, com esse novo conjunto de regras, aumentar impostos para manter o superávit, manter as contas no azul. E gastos públicos significam investimentos em políticas públicas para a população. O senhor concorda com o mercado? O governo está querendo aumentar impostos ou fez uma regra fiscal importante para o país? Acho que a primeira leitura do mercado foi a necessidade de ter um conjunto de regras fiscais que direcionasse o que a Fazenda faz, o que o governo pode e o que ele não pode fazer. Acho que isso era o esperado. Contudo, na própria anúncio inicial que nós tínhamos aqui dessa regra, veja bem que está balizada por um aumento de receitas. Então, basta você fazer com que a receita aumente rapidamente para que você possa gastar mais. E, além disso, você não prioriza o curto prazo, ou seja, o ajuste vai ser feito final de 24, uma entrega no 0 a 0, e começa a ter, então, um superávit primário apenas em 2025. Então, isso já começa a contrariar, porque você tem um problema imediato, no caso brasileiro, um problema para resolver em 2023, que é uma estagnação, se você compara com o crescimento ali pelo FMI para todos os países, nós estamos ficando bem abaixo de todos os outros países de previsão de crescimento para este ano. Então, o que seriam políticas necessárias, o mercado avaliando agora, para que a gente pudesse ter um aquecimento de investimento, aquecimento mesmo de consumo, o que poderia destravar esse mercado. E quando você vê que parece que a grande mola que está ali, que vai alimentar a despesa, né, seria o governo propor novas formas de gerar receita, aí coloca-se uma interrogação. Que novas formas são essas? O que vem pela frente? Então gera incerteza. O mercado, com a nova regra, tem uma incerteza de que tipo de receita que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele discurso que é um discurso de tributar aqueles grandes fortunas, nós estamos falando de colocar mais impostos na parte financeira, nós estamos falando ali de desoneração novamente da parte de imposto de renda, que é aquela regra que é a regra da campanha, né? Até R$5.000 não seriam tributadas as pessoas pelo imposto de renda, isso ainda não foi discutido. Então, ainda tem uma incerteza pelo lado da receita, porque é a receita que vai balizar a despesa pela nova regra. E na avaliação do senhor, professor Paulo César Feitosa, o governo fez um bom arcabouço fiscal, um bom conjunto de metas, podemos ter tranquilidade na visão do senhor em relação ao aumento dos gastos públicos, desse superávit, o governo trabalhar no azul e não no vermelho? Na minha opinião, o governo fez uma regra fiscal, o que já é fundamental porque precisava, já que a outra mostrou-se completamente inoperante, a do teto de gasto. Foi um bom arcabouço fiscal, anticíclico, ou seja, assegura que vai ter despesa mesmo que a economia não tenha condição de crescer, para pelo menos abarcar o crescimento demográfico que o país atravessa, e isso é importante. Quando a receita estiver crescendo muito porque está subindo, a despesa tem um limite também para crescer, não é uma coisa que vai sair crescendo porque a receita cresceu. Agora, o professor Salvato, como sempre, é muito criterioso e muito correto nas análises dele. Ele colocou claramente, se não tiver a discussão de uma reforma tributária, e de uma reforma tributária que seja séria, que seja crível, que cobre de fato de quem nunca pagou impostos no Brasil e que é quem tem renda, especialmente renda, porque aqui quem paga é quem compra. É um dos poucos países do mundo que quem paga é a produção, quem paga é o consumo. Então, obviamente, quem tem renda fica nababescamente deixando seu dinheiro aplicado no mercado financeiro e ganhando juros
escandalosos, vergonhosos de 13,75%. Então, na minha avaliação, a grande questão que nós temos que encarar é uma reforma tributária digna de o que o país merece de reforma tributária. A grande questão é que nós temos um Congresso de oposição, um Congresso que é patrimonialista, sempre foi, um Congresso que está muito menos interessado nas questões da economia brasileira e do país e muito mais interessado nas questões dos grupos de seu interesse. E aí é que a coisa, na minha opinião, empaca. Fazer uma pergunta final para os dois, porque o ouvinte, o internauta, deve estar perguntando, tá, diante de toda essa análise, como é que ficam os preços nos supermercados? Como é que fica o meu emprego? Na avaliação do senhor, professor Márcio Salvato, teremos preços salgados nesses próximos meses e teremos mais emprego ou não? Você pega a expectativa de inflação para fechamento do ano, ela continua acima da meta e mostrando com alguma inflexão para cima. E se a gente comparar com o que aconteceu no final do ano passado, nós tivemos algumas deflações nos últimos meses, o que não se prevê que vá se repetir neste ano. Então, o consumidor não pode esperar um final que aconteceu de 22. Nós teremos sim um problema inflacionário que não terá uma solução nesse curtíssimo prazo, a menos que tenha alguma inflexão aí no meio deste ano. Vamos acompanhar todo ano para ver. Mas essa notícia mostra que produtos continuam subindo de preços durante o ano e é aquela postura do consumidor de sempre estar comparando preços, hoje aí com o auxílio da internet, avaliando os melhores lugares para ir, ou mesmo pela compra da própria internet, com os cuidados devidos, obviamente, para que você seja menos prejudicado com respeito a essa inflação. Mas é um ano que nós vamos ver aí a questão de dissídios coletivos, todos nos encontros entre patronais e trabalhadores para a discussão de reajuste salarial com base numa inflação esperada até maior do que a do ano anterior. Então você tem um problema, você quer apenas uma recomposição da inflação realizada ou você quer olhar para a inflação esperada? Então tem uma discussão sobre essa. E por outro lado a questão do desemprego, esse talvez seja um fator que vai agravar, uma vez que o crescimento para esse ano está baixo. Nós tivemos já o mês de fevereiro, os dados mostraram que a taxa de desemprego voltou a ter uma aceleração. Isso é uma informação preocupante, né? Preocupante porque volta pessoas perdendo suas posições no mercado e esse mercado de trabalho já estava com uma informalidade elevada e elevando, e o cenário mostra que vai continuar dessa maneira. Finalizando com o senhor, professor Paulo César Feitosa, empregos e preços até o final do ano. Os preços dos alimentos estão apresentando uma retração, o que já é positivo. O governo assinalou e acena com a retomada da política de compra de estoques alimentares, até para fazer exatamente estoque regulador, para não deixar que a carestia, a falta do produto, que é, na verdade, o primeiro significado de inflação, possa acontecer. Com relação a produtos industrializados, a gente tem que tomar mais cuidado, porque o preço de energia deverá subir, até por conta da questão petrolífera, como o próprio professor Márcio Salvato já colocou, tem uma série de outros fatores que vão ter que começar a ser levados em conta, e isso tudo pode trazer efetivamente algum tipo, se não de elevação, pelo menos não trarão de queda necessariamente dos produtos industrializados. A questão do desemprego é muito séria, ela tende especialmente a ser maquiada pela informalidade e em razão de toda a expectativa nossa de que pode ter dificuldades no horizonte mundial de um grupo de recessão, uma ideia de recessão mundial, o que poderia até dificultar a venda de nossos produtos como commodities. Isso aí acabaria trazendo problema para um país que, é bom lembrar, já tem uma educação tão deficiente que a mão de obra não é necessariamente qualificada para o tipo de empregos, de vagas que cada vez mais a economia exige. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as perspectivas para a economia, emprego, preços, gastos públicos para esse ano de 2023. Recebemos o professor do IBMEC, doutor em economia, Márcio Salvato. Professor, obrigado pela presença do senhor, um grande abraço, ótimo fim de semana. Eu que agradeço.
Recebemos também o doutor, também em economia, professor Paulo César Feitosa, que era professor da UNA, servidor aposentado do Banco Central. Professor, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço e desejo a todos os nossos ouvintes um excelente final de semana e uma excelente Páscoa, passagem e transformação para amanhã. Lembrando que o Palavra Aberta está disponível em nossas plataformas de áudio e também nas nossas plataformas de vídeo, principalmente o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, 8h25 aqui no Jornal da Itatiaia. Um grande abraço.